E aí, você consegue fazer essa subtração de raízes? Se você sabe trabalhar com esse tipo de expressão, deixa a resposta aí nos comentários, mas se não, fica comigo que eu vou te explicar passo a passo como é que a gente faz soma e subtração de raízes. Eu também vou responder essa questão aí com você, beleza? A única coisa que eu te peço é para prestar atenção na explicação e ficar comigo durante todo o vídeo. Agora vamos responder. Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender quando se trata de raízes é os componentes que tem nela. Como assim? Ó, quando a gente tem uma raiz de um número, por exemplo, a raiz de 2. 2 é o que a gente chama de radicando. Eu peço que você não se preocupe com esses termos complicados. Eu só quero que você entenda o que é a parte de dentro e parte de fora, tá? O radicando é essa parte de dentro. E o índice é um númerozinho que fica aqui do lado. Esse índice, ele diz pra gente se a raiz é quadrada, se a raiz é cúbica e por aí vai. Quando não existe um número aqui, a gente subentende que é uma raiz quadrada, ok? Agora que eu expliquei isso, fica mais fácil de você entender como é que a gente faz soma e subtração. Para a gente fazer a soma ou a subtração de uma raiz, a gente precisa que essas raízes sejam iguais. Como assim? O radicando e o índice precisam ser os mesmos. Olha esse exemplo. Se a gente tem 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, o radicando, que é a parte de dentro, é igual, é o 3, e o índice é igual também nas duas, que é 2, é uma raiz quadrada. Então aqui a gente consegue fazer a subtração. A gente repete a raiz, a estrutura dela, então raiz de 3, e faz 4 menos 2 é igual a 2. 2 raiz de 3 é a resposta dessa subtração. A mesma coisa vale para a soma. A gente tem raiz de 5 mais 3 raiz de 5, por exemplo. Como é que a gente faz? A gente soma 1 mais 3, que dá 4, raiz de 5. Isso só foi possível porque a parte de dentro, o radicando, e o índice das raízes é igual. Agora que eu expliquei isso, você entende que nós temos um problema para responder essa expressão. Por quê? Por mais que as duas sejam raízes quadradas, ou seja, o índice é igual, né? Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 32, o radicando é diferente. Essa parte de dentro é diferente, ou seja, a gente não pode simplesmente somar ou subtrair. Para poder fazer isso, a gente vai precisar reescrever essa raiz de 32 de um jeito que a gente consiga escrever uma raiz de 2 aqui dentro. O que é que eu estou querendo dizer? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai tentar reescrevê-la como sendo um produto, uma multiplicação. O que é que eu quero dizer? Eu quero que você pense no número 32. O número 32 ele pode ser igual, por exemplo, a 1 vezes 32. Correto? 1 vezes 32 dá 32. Do mesmo jeito, esse 32 ele pode ser igual a 2 vezes 16. Afinal, 2 vezes 16 dá 32. Do mesmo jeito, ele pode ser igual a 4 vezes 8, porque 4 vezes 8 dá 32. Ou seja, eu reescrevi o 32 como algumas multiplicações. E o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher trabalhar com essa multiplicação aqui, porque nós temos o 2, que é um número que nós precisamos ter dentro da raiz. Como é que fica isso na prática? A raiz de 32 ela vai ser igual a raiz de 2 vezes 16. E uma propriedade interessante das raízes é que quando a gente tem uma raiz de uma multiplicação, a gente pode reescrever isso aqui como uma multiplicação de raízes. Ou seja, isso aqui é igual a raiz de 2 vezes a raiz de 16. A raiz de uma multiplicação é igual à multiplicação daquelas raízes. E se você entende um pouco de raízes, você provavelmente já sabe que isso aqui tem resposta. A raiz de 16 é 4. Então, essa multiplicação vai ser igual a raiz de 2 vezes 4. E assim a gente reescreveu a raiz de 32 que nós precisávamos mudar. Agora vamos voltar para a questão inicial de todo esse vídeo. A nossa questão é 5 raiz de 2 menos raiz de 32. E nós reescrevemos essa raiz de 32 como raiz de 2 vezes 4. Ou seja, essa expressão virou 5 raiz de 2 menos 4 raiz de 2. E agora a gente consegue responder. Por quê?
porque a parte de dentro, o radicando, e o índice são iguais nas duas raízes. Então, como a gente conversou mais cedo, como é que responde isso? A gente repete raiz de 2 e faz 5 menos 4, que dá 1. Ou seja, a resposta dessa questão é raiz de 2. Bem, com esse vídeo você já tem um ponto de partida para saber fazer soma e subtração de raízes, sejam de raízes iguais, ou seja, com o radicando e o índice iguais, ou de raízes diferentes, como foi essa questão que nós acabamos de responder. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!